sessão ordinária do segundo ano legislativo, da 18ª legislatura. Submeto à discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificações, a declaro aprovada. Convido o vereador Josimar de Lima para que realize a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João, capítulo 8, versículo 12. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Reunião ordinária do dia 30 de setembro de 2014, terça-feira. Mensagens recebidas do Executivo. Número 111. Encaminha projeto de lei número 135 de 2014, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente de R$ 33 mil para a Fujama. Número 112. Encaminha projeto de lei número 136 de 2014, que altera dispositivos da Lei Municipal número 6.922 de 2014, de 19 de setembro de 2014, que aprova as alterações do anexo de programas finalísticos do Plano Plurianual 2014-2017, instituído pela Lei número 6.785 de 2013, e alterações subsequentes. Número 113. Encaminha projeto de lei número 137 de 2014, que aprova as alterações do anexo formulário 1, identificação de programa do Plano Plurianual 2014-2017. Número 114. Encaminha projeto de lei número 139 de 2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social mediante a celebração de convênio à Associação Assistencial dos Deficientes Auditivos e Visuais, no valor de R$ 19.197,30. Ofícios recebidos. De Luiz de Freitas Melro Neto. Envia resumo planilha de controle, saldo da conta COSIP, referente ao mês de julho de 2014. De Fernanda Klitsky. Ofícios número 521, 522 e 523 de 2014. Encaminham as respostas às reivindicações das unidades escolares participantes do projeto Câmara.com Você. De Ademir Isidoro. Ofício número 390 de 2014. Encaminha balancete e anexos do SAMAI, relativos ao mês de agosto de 2014. Ofícios recebidos do Executivo. Ofício número 31 de 2014. Comunica a sanção de leis. Ofício número 33 de 2014. Encaminha o relatório de impacto orçamentário e financeiro ao projeto de lei complementar número 5 de 2014. Ofícios enviados. Número 153 de 2014. Para Dieter Jansen. Encaminha projetos de lei aprovados. Número 154 de 2014. Para Dieter Jansen. Encaminha indicações. Matéria do Legislativo. Projeto de lei ordinária número 138 de 2014, de autoria do vereador Eugênio José Jurazek. Denomina estrada. Indicações do vereador Eugênio José Jurazek. Número 412 de 2014. Providenciar a instalação da iluminação em Ponte Pênsil, existente, que dá acesso à antiga Escola Kaiser, bairro Garibaldi. Número 413 de 2014. Providenciar a instalação de uma academia de saúde no cruzamento da rua João Mas com a rua Berta Veg, bairro Jaraguá 99. Do vereador Jair Pedre. Número 419 de 2014. Recolocar o abrigo de passageiros de ônibus na rua José Martins, ao lado do número 1177, no bairro Três Rios do Norte. Do vereador Jefferson Luiz de Oliveira. Número 415 de 2014. Realizar serviço de tapa-buraco na ponte Maria Gruba. Da vereadora Natália Lúcia Petri. Número 414 de 2014. Providenciar com urgência a roçada das laterais da rua Francisco Giacomini,
no bairro Boa Vista. Número 416 de 2014, providenciar um estudo a fim de verificar a possibilidade de asfaltar toda a extensão da rua Ernesto Panini, no bairro Ilha da Figueira. Número 417 de 2014, providenciar a imediata reposição do abrigo de passageiros de ônibus que havia na rua Eurico Duve, no bairro Rio da Luz, segundo, após o CTG Velha Querência, no cruzamento com a entrada para Tifa Prata, conforme mapa anexo. Número 418 de 2014, providenciar um estudo a fim de verificar a possibilidade de asfaltar toda a extensão da rua Gabriel Wexler, no bairro Ilha da Figueira. Seria isso, presidente. Agradeço aos munícipes aqui presentes que prestigiam o nosso trabalho, bem como aqueles que nos assistem pela TV e internet. Está aberta a ordem do dia. Vereador Jair Pedrinho. Senhor presidente, eu peço que o senhor coloque no dia de hoje em votação a indicação de número 419, que fala de um abrigo de passageiros de ônibus. Peço que o senhor defira meu pedido, senhor presidente. Está deferido o seu pedido. Também comunico aos senhores vereadores, aos munícipes, às pessoas que nos prestigiam, que agora às 17 horas, comunico com muito pesar, por sinal, faleceu o senhor Adalberto Krause. Seu Adalberto Krause, com 90 anos de idade, que era morador praticamente por toda a sua vida ali da Barão do Rio Branco, próximo ao antigo Angelone, com 13 filhos, sendo 8 mulheres, 5 homens, 5 filhas do coração, como se diz, dentre elas a minha sogra, dona Marina Doster, e o seu Doster Spezia, hoje, e o seu Adalberto, que era casado, a sua segunda esposa, a dona Cici Doster. Então eu gostaria de comunicar aos senhores vereadores também que o velório, a partir das 21 horas de hoje, na Capela Maria Laer, e o sepultamento amanhã, dia 1º de outubro, a partir das 16 horas, no cemitério do centro. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Natália Lúcia Petri. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipes que nos acompanham, eu gostaria de convidar a comunidade em geral que nos acompanha pela TV Câmara, internet, a prestigiar a sessão itinerante que vai acontecer na quinta-feira na comunidade Nossa Senhora Aparecida, na Ilha da Figueira, por ocasião dos 50 anos de fundação daquela comunidade. Senhores vereadores, é muito importante que essa sessão aconteça nesta oportunidade, porque nós estamos resgatando a história das famílias que edificaram aquela comunidade e, portanto, nós queremos homenageá-las. É uma forma singela de agradecer a comunidade que construiu com a força do trabalho voluntariado toda aquela comunidade que hoje lá existe. Portanto, essa sessão itinerante muito importante na quinta-feira às 19 horas, no salão da Igreja Nossa Senhora Aparecida, e fica aqui o convite extensivo a toda a comunidade, principalmente a comunidade da Ilha da Figueira. Muito obrigado. Vereador João Alessio Fiamoncini. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, imprensa, servidores públicos, boa noite a todos. Só para, agora dia 23 de outubro, nós vamos fazer um dia, homenagem ao dia do dentista. Aí, se os vereadores tiverem algum amigo dentista que quer estar homenageando, que quanto antes passam para o mestre de cerimônia para que dá os andamentos normais da casa, para não deixar em cima da hora, para não ficar depois tumultuado até para o serviço dela. Obrigado. Vereador Pedro Anacleto Garcia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, só para registrar nessa casa, embora já saiu na imprensa, que na tarde dessa segunda-feira, dia 29,
no gabinete do prefeito municipal de Triânsia, aconteceu a assinatura do termo de convênio para implementação da graduação em medicina na cidade. Esteve presente para o ato o secretário nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, Eider Aurélio Pinto. Jaraguá do Sul foi escolhida para ofertar o curso, juntamente com outras 38 cidades do Brasil, sendo a única de Santa Catarina. Os municípios escolhidos estão distribuídos por 11 estados com mais de 70 mil habitantes cada um. Para o prefeito, a cidade busca há vários anos a autorização para que se possa ofertar o curso. Agora, com essa autorização concedida, as instituições interessadas deverão buscar o edital para que deve abrir nos próximos dias e apresentar se estão ou não aptas a oferecer essa faculdade. Ainda o prefeito disse que é uma conquista para toda a região. Vai auxiliar muito na resolução da falta de médicos em Jaraguá do Sul e cidades do Vale do Itapocu. Disse ainda que a participação da Católica de Santa Catarina, da Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul, da comunidade em geral e das lideranças políticas que também se envolveram para que esse objetivo fosse alcançado, foi de grande importância. Quando se trabalha em conjunto, tudo tende a dar certo. O secretário nacional de Gestão do Trabalho e Educação disse que o município foi contemplado devido à sua estrutura de saúde, tanto em termos de atenção básica, hospitais, leitos hospitalares e até mesmo passando por atendimento de urgência, emergência e saúde mental. Jaraguá do Sul mostrou que tem todas essas conquistas e ela foi selecionada com destaque de sua rede que está em estágio tão avançado que não precisa aumentar ou fazer qualquer adaptação, apenas precisa manter o que já tem. A etapa agora é a abertura do edital para as instituições interessadas. Então é um projeto sim, importante, já saiu também na imprensa, mas é bom registrar nessa casa. Tomara que tudo dê certo, que agora nós podemos ter esse curso, essa graduação de medicina em Jaraguá do Sul. Obrigado. Informo que as matérias constantes na ordem do dia receberam pareceres favoráveis das comissões. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Temos em discussão e votação as seguintes matérias. Temos em votação o projeto de lei complementar número 5 de 2014. Projeto de lei complementar número 5 de 2014. Primeira votação. Autor: Executivo. Dispõe sobre o regimento jurídico dos servidores públicos do município de Jaraguá do Sul, pertencentes à administração direta ou autarquias e fundações públicas municipais. Referido projeto recebeu 16 emendas, sendo que as seguintes emendas foram arquivadas: emenda aditiva número 4, emenda modificativa número 5, emenda aditiva número 7, emenda modificativa número 6 encontra-se em análise no jurídico e a aditiva número 16. Em análise na comissão de legislação. Desta forma, temos em discussão e votação única a emenda modificativa número 1. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda. Emenda modificativa número 1. Artigo 1º. Parágrafo 1º do artigo 3º do projeto de lei complementar número 5 de 2014 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Primeiro, os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei e aos estrangeiros nos casos em que a lei expressamente admitir a nomeação. Vereador João Alércio Fiamoncini. Emenda modificativa número 2.
Está em discussão a emenda. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovada a emenda, o projeto de lei complementar número 5 de 2014, por 10 votos favoráveis. A seguir temos em discussão e votação única a emenda modificativa número 2. Solicito ao seu secretário que faça a leitura da emenda. Emenda modificativa número 2. Artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 133 do projeto de lei complementar número 5 de 2014 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 133. Primeiro, a licença será deferida a requerimento do servidor, que poderá optar por gozá-la parceladamente em períodos nunca inferiores a 15 dias. Vereador João Alércio Fiamoncini. Está em discussão a emenda. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovada a emenda do projeto de lei complementar número 5, 2014, por 10 votos favoráveis. Igualmente, a emenda modificativa número 3. Solicito ao seu secretário que faça a leitura da emenda. Emenda modificativa número 3. Artigo 1º. O artigo 1º do projeto da lei complementar número 5 de 2014 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Esta lei complementar institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Jaraguá do Sul, compreendidos os do Poder Executivo e Legislativo, assim como as autarquias e fundações públicas municipais. Vereador Arlindo Rincos. Em discussão, a emenda. Em votação. Dou como aprovada a emenda número 3 por 10 votos favoráveis. A seguir, temos em discussão e votação única a emenda modificativa número 8. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Emenda modificativa número 8. Artigo 1º. O parágrafo 3º do artigo 9º fica modificado e passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9. Terceiro, regulamento específico do Poder Legislativo, Poder Executivo, autarquias e fundações públicas estabelecerá o percentual dos cargos de provimento em comissão, que serão ocupados por servidores municipais efetivos e pertencentes à carreira. Artigo 2º. Altera o artigo 42, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 42. A remoção do servidor se faz por processo seletivo interno, por permuta e, excepcionalmente, de ofício. Artigo 3º. Altera o caput do artigo 43, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 43. A remoção por processo seletivo interno será promovida na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas pré-estabelecidas pelos órgãos ou entidades em que aqueles estejam lotados. Artigo 4º. Altera o inciso 2º do artigo 56, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 56, 2º. A parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas não justificadas, superiores a 15 minutos diários, entendendo-se o tempo estabelecido como circunstância excepcional.
Artigo 5º. Altera o segundo artigo 56, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 56. Segundo, as faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como de exercício. Artigo 6º. Altera o artigo 65, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 65. Os valores das indenizações, assim como as condições para a sua concessão, serão estabelecidos em regulamento próprio na esfera de cada poder. Artigo 7. O parágrafo do artigo 66 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 66, parágrafo único. A concessão de diárias e seus valores serão objeto de regulamento próprio na esfera de cada poder. Artigo 8º, altera o artigo 67, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 67. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesa com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme regulamento próprio na esfera de cada poder. Artigo 9º. O parágrafo 3º do artigo 73 fica alterado, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 73. Terceiro, o auxílio será pago também nos casos previstos no artigo 141 desse Estatuto, obedecido ao limite de idade do menor em 14 anos. Artigo 10º. Altera o artigo 79, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 79. Durante os primeiros 15 dias de afastamento da atividade decorrente de auxílio-doença, caberá ao Poder Legislativo, Poder Executivo, suas autarquias e fundações públicas, pagar ao servidor sua respectiva remuneração. Além desse prazo, o pagamento da remuneração será de responsabilidade do Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais, ISEM, ou do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, conforme o caso, na forma e nas condições estabelecidas em lei específica. Artigo 11. Altera a redação do parágrafo único do artigo 79, o qual passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 79, parágrafo único. A complementação da remuneração do servidor efetivo, a partir do 16º dia de afastamento, será custeada pelo Poder Legislativo, Poder Executivo, suas autarquias e fundações. Artigo 12 do artigo 85 fica modificado e passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 85. Gratificação deverá ser paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano, podendo haver antecipação da primeira parcela, por decisão do chefe do Poder Legislativo, Executivo e dos dirigentes das autarquias. Artigo 13. O parágrafo único do artigo 86 fica alterado, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 86, parágrafo único. O requerimento de antecipação referente ao caput do presente artigo deverá ser efetivado até o dia 30 de junho do ano corrente, sendo que o pagamento poderá ser efetuado a partir do mês de julho. Artigo 14. Altera o caput do artigo 93, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 93. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, a serem concedidas e livremente destituíveis por ato do chefe do Poder Legislativo, Poder Executivo, dos dirigentes de autarquias e fundações, destinam-se ao desempenho de encargos de especial responsabilidade, que não justifiquem a criação de cargos, na forma e condições previstas em legislação específica. Artigo 15. Fica alterado o artigo 99, passando a ter a seguinte redação. Artigo 99. O orçamento para a aquisição dos equipamentos de proteção individual, IPI, e equipamentos de proteção coletiva, EPC, é de responsabilidade da Secretaria Municipal da Administração, ou outra que a substituir quando se tratar do Poder Executivo ou do Poder Legislativo quando lhe competir. Artigo 16. Altera o parágrafo 1º do artigo 108, que passa a vigorar da seguinte forma.
Artigo 108. Primeiro, para o primeiro período aquisitivo de férias, serão exigidos 12 meses de exercício, exceto para o magistério, cujas férias devem ser gozadas na forma e condições estabelecidas no Estatuto dos Servidores Efetivos do Magistério Público Municipal, e para as férias coletivas, definida por ato do chefe de cada poder. Artigo 17. Altera a redação dos incisos 2º e 3º do artigo 112, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 112. Segundo, as licenças previstas nos incisos 2 e 3 do artigo 121. Terceiro, a licença prevista no inciso 7º do artigo 121, quando se trata de servidor licenciado para o desempenho de mandato classista, sem vencimentos pago pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo, suas autarquias e fundações públicas. Artigo 18. Altera o artigo 118, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 118. O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 dias antes do início da sua fruição pelo servidor. Artigo 19. Altera o caput do artigo 119, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 119. O servidor perceberá valor equivalente à última remuneração por ele recebida. Artigo 20. O parágrafo 1º do artigo 139 fica alterado, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 139. Primeiro, os vencimentos de 2 servidores licenciados para o desempenho de mandato no sindicato serão pagos pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo, suas autarquias e fundações públicas. Altera o parágrafo único do artigo 144. Artigo 144, parágrafo único. A partir do 16º dia de afastamento, parte da remuneração do servidor será paga pelo regime próprio de Previdência Social do Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais, ISEM, ou pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, conforme o caso, na forma e nas condições estabelecidas em lei específica. Artigo 22. Altera o inciso 2º do artigo 155, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 155. Segundo, por 3 dias de trabalho consecutivos, em razão de falecimento dos sogros, madrastas, padrastos, avós e irmãos. Artigo 23. Altera o artigo 262, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 262. Fica instituído no âmbito do Poder Legislativo, Poder Executivo, suas autarquias e fundações públicas. Recesso no período de 24 de dezembro a 1º de janeiro, sendo assegurada a manutenção dos serviços essenciais. Artigo 24. Altera a redação do artigo 267, que passa a vigorar com a seguinte forma. Artigo 267. Fica assegurado aos servidores estáveis cujos cargos efetivos vagaram no âmbito do Poder Legislativo, do Poder Executivo, das suas autarquias e fundações em decorrência de posse em outro cargo efetivo inacumulável na União, Estados ou outro município, o direito de recondução previsto no artigo 30, primeiro, pelo período de 3 anos, contado da vacância. Artigo 25. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final procederá à renumeração de artigos, parágrafos e incisos, se necessário. Vereadores: Ademar Braz Winter, Arlindo Rincons, Jair Pedre, João Alércio Fiamoncini, José Osório de Ávila, Pedro Anacleto Garcia, Amarildo Sarte, Eugênio José Jurazek, Jefferson Luiz de Oliveira, Josimar dos Santos de Lima e Natália Lúcia Petri. Seria isso, senhor presidente. Está em discussão a emenda. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovada a emenda número 8
por 10 votos favoráveis. Igualmente, a emenda modificativa número 9. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda. Emenda modificativa número 9. Artigo 1º. Fica alterado o caput do artigo 24, o qual passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 24. Ao entrar em exercício o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, ficará sujeito a estágio probatório no período de 3 anos, contado da data da sua entrada em exercício, durante o qual a sua aptidão para as atribuições do cargo, bem como a sua aptidão física e mental, serão obrigatoriamente objeto de avaliação para o desempenho do cargo, de maneira estabelecida em regulamento específico na esfera de cada poder. Artigo 2º. Fica alterado o 4º do artigo 24, o qual passa a vigorar com a seguinte redação. 4º. O Poder Executivo e o Poder Legislativo regulamentarão no âmbito de cada poder, de acordo com a legislação específica, o processo de avaliação do servidor durante o estágio probatório, fixando com clareza os critérios e parâmetros a serem utilizados. Artigo 3º. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final procederá à renumeração dos parágrafos. Vereadores: Ademar Braz Winter, Arlindo Rincos, Jair Pedre, João Alércio Chamoncini, José Osório de Ávila, Pedro Anacleto Garcia, Amarildo Sarte, Eugênio José Jurazek, Jefferson Luiz de Oliveira, Josimar dos Santos de Lima e Natália Lúcia Petri. Está em discussão a emenda. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovada a emenda número 9 por 10 votos favoráveis. Emenda modificativa número 10. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda. Emenda modificativa número 10. Artigo 1º. Fica alterada a redação segunda do artigo 107 de projeto de lei complementar número 5 de 2014, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 107. Segundo, o servidor público municipal que for investido em outro cargo poderá averbar o tempo de serviço público prestado no cargo que ocupava no âmbito do município, suas autarquias ou fundações, que deverá ser requerido pelo servidor para fins de concessão do adicional. Artigo 2º. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final procederá à renumeração dos parágrafos. Todos os vereadores, exceto o vereador Jair Pedre. Seria isso, senhor presidente. Está em discussão a emenda. Vereador Jair Pedrinho. Senhor presidente e senhores vereadores, eu quero poder justificar a minha retirada do nome desta emenda de número 10 e de número 14, que será lida em seguida. Essas duas emendas falam diretamente de triênios. E eu sou muito claro, no meu posicionamento. Aliás, o que é um triênio? Triênio é um prêmio de 6%, é isso, né? A cada 3 anos de trabalho do funcionário público. E aí eu reconheço que meu coração se divide, senhor presidente, porque de um lado nós sabemos que funcionário público seriam todos iguais. Funcionário público é funcionário público. Ouvimos muito isso. Mas em contrapartida, eu reconheço que eu entendo. E isso é uma coisa muito pessoal minha, e eu não quero influenciar na decisão de nenhum dos vereadores. Mas eu reconheço que funcionário comissionado não teria direito ao triênio. Ao comissionado não teria direito ao triênio. Por quê? O funcionário comissionado, que na maior parte das vezes é uma indicação política do prefeito, de qualquer prefeito, ou de quem representa um poder, o tempo dele está contado. Porque ele vai ter 4 anos.
se reeleger o prefeito ou o responsável por aquele comando, por aquele poder, ele terá esse contrato renovado. Agora, eu não acho justo, senhor presidente e senhores vereadores, que alguém que entra pelas mãos do prefeito ou com uma indicação política e com as bênçãos também de alguém que representa um poder, seja prefeito, seja presidente, seja o que for, que ele seja agraciado com um prêmio. Prêmio maior é ele ter ingressado na vida pública sem o concurso público. Não é verdade? Ninguém precisa responder. Agora, quer prêmio maior do que o sujeito entrar na vida pública sem prestar um serviço público? Então eu não concordo, sou muito claro no meu posicionamento, respeito o parecer de todos os vereadores, mas eu entendo que quem entra no serviço público, como disse anteriormente, indicado politicamente, que na maior parte das vezes vai ficar 4 anos ali, ou 1 ano, ou 2, e já no 4º ano, imagina se daqui a pouco o vereador terá direito a triênio. Vereador Demal, só tem quantos triênios? Só terá um monte de triênios. Então, assim, é cargo político. Indicação de cargo comissionado, salvo algumas poucas exceções, é gente que entra pelas mãos de alguém e terá um prêmio depois de 3 anos, que certamente ou provavelmente vai ficar 4. Então, o prêmio que o funcionário tem que receber, o efetivo, é por um serviço prestado à sociedade. É por um serviço prestado à sociedade de alguém que ficou 4, 8, 12, 16 e que ali vai se aposentar, mas tem um histórico de serviço prestado à sociedade. O cara comissionado não tem. Então eu quero reforçar isso e dizer de forma muito clara, absolutamente nada pessoal com nenhum funcionário comissionado. A minha discussão aqui é técnica, e eu entendo que funcionário comissionado, volto a dizer, voto contrário a essas 2 matérias, não teriam, no meu modo de entender, direito ao triênio. Obrigado, senhor presidente. Vereador Jefferson de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Jair, eu acho que nós também temos que justificar nosso parecer, né? Acho que cada um tem a sua opinião. E é uma discussão muito grande essa situação do triênio. Eu acho que triênio só ganha os funcionários competentes. Na minha opinião, os funcionários que são competentes, indiferente se eles são concursados ou não concursados, nós temos exemplos dentro da administração municipal, como dentro desta casa, que tem funcionário que está há 16 anos. Passou um prefeito, passou 2 prefeitos, passou 3 prefeitos, passou 4 prefeitos, e essa pessoa está aqui. Então é uma pessoa que ela não é indicada politicamente, ela é indicada por competência. E quando a gente faz uma indicação política, também se deve olhar a competência, porque sabemos que vamos estar defendendo um trabalho sério, que é fazer a melhoria para o Jaraguá do Sul. São poucos, mas esses poucos também têm que ser valorizados dentro de seu trabalho, dentro de seu desempenho e dentro de seu valor pessoal, que todo dia que ele está aqui dentro dessa casa, ou seja, defendendo um órgão público, ele está dando o seu melhor. E quando a pessoa tem esse potencial, eu acredito que ela deve ser valorizada. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Vereador Josimar de Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, munícipe aqui presente. Vereador Jefferson, eu entendo da mesma forma. Eu acho que quem indica, quem contrata, ele tem que ter a consciência, a certeza que aquele funcionário tem competência para assumir aquela vaga e para fazer a sua função da melhor forma possível. E após os 4 anos, se aquela administração não continuar e ele for demitido, ele não vai receber mais. Mas o período que ele está prestando o seu trabalho,
prestando ali, atendendo a sua função e fazendo o melhor para atender a comunidade, eu acho que ele deve receber também, porque é direito iguais para todos. Então, quem for contratado ali é porque, de alguma forma, alguém acreditou e acha que ele tem competência. Porque se ele não tiver competência, responsabilidade é de quem indicou ou de quem contratou. Então, eu entendo dessa forma também, respeito a tua posição, e muito bacana vir aqui justificar o teu ponto de vista, como também eu vim justificar o meu. Voto favorável, porque eu acredito que quem está lá tem a obrigação de ter competência para prestar o melhor serviço à comunidade, e daí tem o direito de receber 6% depois de 3 anos. Até porque nos 3 anos é uma avaliação, se ele não servir, no primeiro ano o prefeito pode trocar, no segundo também, e assim por diante. O senhor quer falar? Eu quero, vereador, se o senhor me permite, eu também quero dizer para o senhor que eu concordo e respeito muito o posicionamento de todos os vereadores. Por isso é um parlamento. Mas eu também não tive tempo, e me falhou a memória, mas de dizer também, senhor vereador, que maior prêmio, além de ele ingressar na vida pública sem o devido concurso, com absoluta certeza, e eu não tenho medo de errar, com muitos comissionados que ingressam na vida pública, com a formação que têm, certamente não achariam esses salários do município na iniciativa privada. Então, assim, é duplamente premiado o funcionário comissionado pela condição de ingressar sem concurso e também pelos bons salários que gerente, subgerente, diretores do município eles recebem. Eu queria destacar isso. Obrigado, senhor vereador. Vereador, mas nós não podemos levar para esse lado, eu falo com muita segurança, porque eu tenho formação superior. Nós temos deputado hoje que não tem o ensino médio, e nós temos hoje vereadores que não têm o ensino médio e prestam um bom trabalho e assumir até secretaria com competência. Então, eu não vejo dessa forma. Eu vejo assim que a competência e responsabilidade é de quem contrata o cidadão. Porque se eu fosse o prefeito, eu procuraria contratar as pessoas que tivessem capacidade e aquele que eu entendesse que fosse incapaz de cumprir a sua função com perfeição. Então, essa questão da discordidade é meia complexa, porque então, tem muito deputado que não poderia ser deputado, tem vereador que não poderia ser vereador, não poderia ter prefeito. Então, eu falo com segurança. Se eu não tivesse ensino superior, é bom, para defender no seu lado, mas graças a Deus não tem um, tem 2 cursos superior. Então, eu acho que não é por esse lado, mas é uma opinião de cada um, e vejo que quem é escolhido e é contratado está lá, tem que cumprir a sua função e não pode receber menos que os outros, não pode ter menos valor que os outros, senão não poderia estar lá. Obrigado. Vereador José Osório de Ávila. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham, a vereadora Natália e aqueles que nós assistem pela TV Câmara. Eu gostaria, nobre vereador e meu vizinho, como diz o Eugênio, de contribuir com a sua colocação na tribuna, entende? Eu acho que cada um tem os seus direitos e livre de colocar da forma como entender, né? Mas eu me sinto feliz de nós termos funcionários dessa casa competentes, que hoje têm os seus trienos, que fazem um trabalho maravilhoso, né? Sinto também muito feliz de nossos assessores, vereador, que os seus assessores podem ter. O senhor pode ficar aqui 16 anos, como o Vinta está já 40, né, Vinta? Não, o Vinta está 20 e poucos anos nessa casa, e que os assessores do vereador Vinta poderiam estar também com 16 anos aqui nessa casa, ou alguns até mais, né, vereador Vinta? E podiam ir estando graciados pelo treino. Então, isso é uma forma de nós valorizar os nossos funcionários. Mesmo sendo funcionário de confiança, mas que possa ter agraciado com treino, assim como os funcionários públicos também são agraciados. Então, vereador, respeitamos a sua opinião, né? Mas eu voto favorável a essa emenda com muito carinho, com muito respeito, porque nós temos funcionários que têm valorizado o nosso trabalho e os trabalhos da nossa comunidade. Muito obrigado.
Em votação. Dou como aprovada a emenda número 10, por 9 votos favoráveis e 1 contrário. Emenda aditiva número 11. Solicito ao seu secretário que faça a leitura da emenda. Emenda aditiva número 11. Artigo 1º. Fica adicionado o artigo 18 do projeto de lei complementar número 5 de 2014. Parágrafo único com a seguinte redação. Artigo 18. Parágrafo único. Os servidores comissionados, além dos documentos acima arrolados, deverão apresentar declaração atestando não possuir relação parental que configure nepotismo em conformidade com a legislação vigente. Sala de... Vereador Arlindo Rincos. Em discussão, a emenda. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovada a emenda número 11 por 10 votos favoráveis. Emenda modificativa número 12. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda. Emenda modificativa número 12. Artigo 1º. Altera o caput do artigo 66 do projeto de lei complementar número 5 de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 66. O servidor que se deslocar em caráter eventual ou transitório do município a serviço, estudo ou representação fará jus a diárias para cobrir as despesas de hospedagem, alimentação, locomoção urbana e as passagens. Vereador Arlindo Rincos. Está em discussão a emenda. Vereador Pedro Anacleto Garcia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Senhor presidente, eu queria comentar sobre essa emenda. Ela diz o seguinte, né, foi lida agora: o servidor que se deslocar em caráter eventual ou transitório do município a serviço, estudo ou representação para jus às diárias, aí vem todas as despesas. No projeto original, senhores vereadores, consta serviço ou representação. Então, sempre que você vai a serviço do município, representar o município, você tem todas as diárias, locomoção, hospedagem, assim por diante. Agora que foi incluída a palavra estudo, ela é muito abrangente. Aqui, se aprovada essa emenda, ela dá oportunidade para, de repente, alguém querer fazer uma graduação, fazer uma pós-graduação. E será que a Secretaria de Orçamento, de Educação teria orçamento para isso? Então, eu sou totalmente contrário, não tem que ter essa palavra estudo, né? O município, ele banca ao servidor público qualquer serviço, qualquer representação, mas menos estudo. Então, eu pediria até, como nós estamos votando todas favoráveis, para o autor, que é o vereador Arlindo, de repente ele tirar essa emenda, fazer um estudo para vir na segunda votação do projeto, porque como ela está aqui, é muito difícil também passar depois no executivo também. Então, ela diz assim, ó, que o município pagará a serviço, estudo e representação. Então, estudo é muito difícil. Então, tá, eu vou pedir, então, vou pedir a retirada e o vereador verifique, porque com o estudo aqui é muito difícil para o município bancar, de repente, uma graduação, uma pós-graduação de alguém, com todas as despesas, hospedagem, alimentação e assim por diante. Então, eu peço a retirada, vereador. Tá bom? Está deferido o seu pedido. Obrigado. Não é, mas... Emenda supressiva número 13. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda. Emenda supressiva número 13. Artigo 1º, ficam suprimidos o 1º e o 3º do artigo 24. Artigo 2º, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final procederá
a renumeração dos demais parágrafos. Vereadores: Ademar Braz Winter, Arlindo Rincos, Jair Pedre, João Alessio Fiamoncini, José Osório de Ávila, Pedro Anacleto Garcia, Amarildo Sarte, Eugênio José Jurazek, Jefferson Luiz de Oliveira, Josimar dos Santos de Lima e Natália Lúcia Petri. Está em discussão a emenda. Em votação. Vereador. Votação encerrada. Dou como aprovada a emenda número 13 por 10 votos favoráveis. Emenda supressiva número 14. Solicito ao senhor secretário que faça leitura da emenda. Emenda supressiva número 14. Artigo 1º, fica suprimido o primeiro do artigo 107. Segundo, artigo 2º, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final procederá à renumeração dos demais parágrafos. Todos os vereadores, exceto o vereador Jair Pedre, assinaram a emenda. Está em discussão a emenda. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovada a emenda número 14 por 9 votos favoráveis e 1 contrário. Emenda supressiva número... A emenda aditiva número 15. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda. Emenda aditiva número 15. Artigo 1º fica inserido ao artigo 39, parágrafo único, com a seguinte redação. Artigo 39. Parágrafo único. Os valores devidos aos servidores no caso de exoneração de cargo efetivo serão pagos pela municipalidade até o 10º dia contado da data da exoneração. Vereadores: Ademar Braz Winter, Arlindo Rincos, Jair Pedre, João Alessio Fiamoncini, José Osório de Ávila, Pedro Anacleto Garcia, Amarildo Sarte, Eugênio José Jurazek, Jefferson Luiz de Oliveira, Josimar dos Santos de Lima e Natália Lúcia Petri. Em discussão a emenda. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovada a emenda número 15 por 10 votos favoráveis. Temos em primeira votação o projeto de lei complementar número 5/2014, com as emendas aprovadas. Está em discussão o projeto. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei complementar número 5/2014 por 10 votos favoráveis. Temos em votação única o projeto de lei número 120 de 2014. O projeto de lei número 120 de 2014, votação única. Autor: Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal, através do Fundo Municipal de Assistência Social, a conceder subvenção social mediante a celebração de convênio à Associação de Amigos do Autista, a AMA, e dá outras providências. O valor de R$ 19.197,30, a ser repassado em parcelas
no exercício 2014 e 2015, para execução de projeto de atendimento de pessoas com espectro autista. Está em discussão o projeto. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 120 de 2014 por 10 votos favoráveis. Temos em votação o único projeto de lei número 121 de 2014. O projeto de lei número 121 de 2014, votação única. Autor executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal, através do Fundo Municipal da Saúde, a celebrar primeiro termo aditivo ao convênio número 541 de 2013, com a Associação de Servidores, Associação de Serviços Sociais Voluntários de Jaraguá do Sul, os Bombeiros Voluntários, aprovado pela Lei Municipal número 6.807 de 2013, de 18 de dezembro de 2013, e da outras providências. A matéria em apreço tem por finalidade autorizar o município a celebrar primeiro termo aditivo ao convênio número 541 de 2013. Bombeiros Voluntários. Operacionalização de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. Objetivando aditivar o valor de R$ 11.250. A título de complementação de recursos federais, que será repassado em 4 parcelas mensais de R$ 2.812,50, perfazendo o montante de R$ 15.312,50 para cada parcela de recursos federais a ser repassado a partir do 1º de setembro de 2014, com vigência máxima até 31 de dezembro de 2014. Está em discussão o projeto. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 121 de 2014 por 10 votos favoráveis. Temos em segunda votação o projeto de lei número 97 de 2014. O projeto de lei número 97 de 2014, segunda votação. Autor, Arlindo Rincos. Institui o Dia Municipal do Orquidófilo. Está em discussão o projeto. Solicito ao vice-presidente, o senhor vereador Jair Pedri, que assuma os trabalhos. Com a palavra o vereador Arlindo Rincos, para fazer a defesa do projeto. Senhor presidente, vereadores, aos munícipes, eu vou falar um pouquinho da história contada sobre os orquidófilos e falar um pouquinho também dessa instituição que nós temos aqui em Jaraguá do Sul, onde que anualmente faz um trabalho muito bonito. E aqui, em nome do presidente, o senhor Luiz Schitz, e o Cido Proust, que é o vice-presidente da Adore de Jaraguá do Sul, aonde que eles fazem um trabalho há mais de 10 anos na cidade. Um pouquinho de uma história sobre os orquidófilos. Todo orquidófilo é um escolhido, um enfeitiçado pelas deusas, selecionado entre tantos mortais, para ser o feliz servos dos seus encantos e prestar fiel vassalagens aos seus cuidados. Essa é a nobre missão. É cheia de benefícios e vantagens. Ser orquidófilos é mais que o prazer. É uma missão divina de cuidar e manter a beleza viva nos corações humanos.
A essas deusas, sábias e bondosas, escolhe com cuidado os seus tutores. Verifica-lhes os corações e as almas, para que certificarem do que sejam realmente merecedores dessa missão. Por isso que, uma vez locados os corações, assim permanecerão até o fim de suas vidas, fiéis, escravos dessas deusas, que tão divinamente sabem retribuir com justiça e nobreza os cuidados e o amor que recebem. Dia 22 de junho, dia do orquidófilo. Para que esses tutores das orquídeas, os colecionadores, pudessem ter como dividir essa missão, foi criado em 7 de dezembro de 2003 a ADORE, a Agremiação de Orquidofilia do Itapucu. Esta congrega cultivadores de orquídeas da cidade de Jaraguá do Sul e micro-região. Nesses 10 anos de atividades, a ADORE promoveu 11 exposições, sendo em 2014 realizada a 9ª Exposição Sul-Brasileira, com sede em Jaraguá do Sul. Também participou anualmente das exposições em todo o estado de Santa Catarina. Por exemplo, Festa das Flores em Joinville, exposições regionais e estaduais em Blumenau, Timbó, Pomerode, Florianópolis, Brusque, Gaspar, Pissarras, Bombinhas, Tijuca, Chapecó, entre outras, assim como também em Curitiba. Em 2008, com o apoio do Fujama, foram introduzidas orquídeas nas árvores do Parque Ecológico da Tifa Martins. Também patrocinaram 9 palestras diferenciadas sobre o cultivo e preservação das orquídeas, com renomados orquidófilos do país, em nossa exposição em Jaraguá do Sul, no ano de 2005. Os agremiados da ADORE realizaram palestra em 2014 na Escola Euclides da Cunha, com aproximadamente 250 alunos. A agremiação está encaminhando o projeto para se tornar de utilidade pública municipal e depois estadual, e conta com o apoio dessa Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. Então, só quero agradecer ao presidente Luiz e o vice-presidente, o presidente Cido, e o vice-presidente Luiz Schitz, que é da ADORE de Jaraguá do Sul, onde faz esse trabalho maravilhoso. Portanto, eu peço o voto dos senhores favoráveis. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Peço que o senhor assuma os trabalhos. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 97 de 2014 por 10 votos favoráveis. Temos em segunda votação o projeto de lei número 126 de 2014. O projeto de lei número 126 de 2014, segunda votação. Autor, Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 6.799 de 2013, de 13 de 12 de 2013, e alterações posteriores e da outras providências. O presente projeto de lei visa promover a readequação orçamentária de ações consignadas no orçamento da Secretaria Municipal da Educação, no valor de R$ 284.928,38, para atender despesas com a transferência de recursos para AAPPs das escolas municipais do ensino fundamental. Está em discussão o projeto. Em votação.
Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 126/2014 por 10 votos favoráveis. Temos em segunda votação o projeto de lei número 129 de 2014. O projeto de lei número 129 de 2014, segunda votação. Autor: Executivo. Altera dispositivo do anexo de metas fiscais e acresce dispositivo ao anexo relatório das metas e prioridade de despesas por programas. Da Lei Municipal número 6.890 de 2014, de 14 de julho de 2014, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2015. Está em discussão o projeto. Em votação. Aqui, ó. Vereador Silva. Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 129 de 2014, por 10 votos favoráveis. Temos em segunda votação o projeto de lei número 130 de 2014. Projeto de lei número 130 de 2014, segunda votação. Autor: Executivo. Aprova as alterações do anexo formulário 1, identificação de programa, do anexo de programa de apoio administrativo e de anexo de programa finalísticos, do Plano Plurianual 2014-2017, instituído pela Lei Municipal número 6.785/2013, de 5 de 12 de 2013, e alterações subsequentes. Está em discussão o projeto. Em votação. Vereadores? Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 130 de 2014 por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação conjunta as seguintes indicações. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Indicação número 407 de 2014. Intérprete de Libras. Vereadora Natália Lúcia Petri. Indicação número 408 de 2014. Serviço de roçagem. Vereador Josimar dos Santos de Lima. Indicação número 409 de 2014. Protocolo. Vereador Jair Pedre e Josimar dos Santos de Lima. Indicação número 410 de 2014. Manutenção de quadra de areia. Vereador Jair Pedre. Indicação número 411 de 2014. Colocação de lixeiras. Vereadora Natália Lúcia Petri. Indicação número 419 de 2014. Abrigo de passageiro de ônibus. Vereador Jair Pedre. Seria isso, senhor presidente. Está em discussão as indicações. Vereador Jair Pedrinho. Senhores vereadores, eu gostaria de fazer um rápido comentário na indicação 419, que pede um ponto de ônibus. Hoje uma senhora entrou em contato, acho que com todos os gabinetes, inclusive, via ouvidoria, de um ponto de ônibus que já em março ele caiu, né, literalmente ele caiu, me parece, segundo ela, ali na rua Ricardo Martins, ali na Rio do Sul, acho que na entrada da antiga Alemanha, ali próximo, indo para o José Martins. Desculpe, vereador, e obrigado pela contribuição. E desde março esse ponto de ônibus ali não foi recolocado, segundo a moradora. E eu não reconheço que eu tenho cometido algumas falhas em não circular por todos os bairros da cidade. Mas anteriormente conversei com o vereador Amarildo Sarte, que disse que existem algumas carências também em Nereu Ramos. Recebi também um e-mail através de uma foto, e isso está no meu gabinete, só não trouxe para cá porque não achei necessário,
de um ponto de ônibus na Figueira escorado com um pedaço de caibro, né? Com um pedaço de caibro, o banco escorado, né? E nós sabemos da boa intenção e do trabalho que o setor responsável está fazendo, até porque em fevereiro deste ano houve uma readequação orçamentária aqui no valor de R$320 mil para esta finalidade. R$320 mil para essa finalidade. Então, eu tenho a impressão que aos poucos eles estão fazendo as trocas e fazendo as reformas necessárias. Mas o que eu gostaria de registrar aqui é que nós pudéssemos, através do líder e sempre prestativo vereador Pedro Garcia, que nos trouxesse também, ou melhor, que levasse também o sentimento aqui dos vereadores de acelerar esse trabalho, porque na Vila Lense, ali nos fundos do Portão da Veg tem um ponto, que a coisa de um mês atrás, uma senhora, ela se arranhou a batata da perna, onde tinha muitas varizes ali. E as pontas de ferro estão lá enferrujadas para quem quiser ver. Estão lá, há muito tempo. Né? Então, se uma senhora dessa venha a trazer um dano para a saúde dela, furar uma variz, vai trazer um dano para a moradora, para a munícipe. Né? Então, o que nós queremos, eu volto a dizer, sabemos que está sendo feito. Né? Eu não sei do fluxo de trabalho que está acontecendo. Se nós pudéssemos, quem sabe, acelerar esse processo, para que, quem sabe, esses 320 mil que foi feito aqui, essa readequação no começo do ano, que nós até o final do ano possamos efetivamente concluir esse trabalho, fazendo com que pudesse os alunos, como esta mãe de hoje de manhã me disse, ali da Rua José Martins, pudessem ficar cobertos, né? E que as senhoras, os trabalhadores, as pessoas que precisam do ponto de ônibus pudessem ter um pouco mais de comodidade, um pouco mais de segurança também a ocupar o espaço. Então eu peço, senhor líder de governo, Pedro Garcia, que o senhor traga isso para nós, quem sabe até numa forma de relação, né? Isso não precisa ser lido, porque vai demorar muito tempo, mas que o senhor pudesse entregar, quem sabe, em todos os gabinetes, uma relação de todos os lugares contemplados, para que os vereadores todos pudessem saber o que vai ser feito na sua comunidade ou não. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhor vereador, líder de governo, pela contribuição. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado as indicações número 102, 2014, por 9 votos favoráveis. Temos em discussão e votação o requerimento número 40, 2014. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Requerimento número 40 de 2014. Audiência pública. Vereador Josimar dos Santos de Lima. Requerimento número 41 de 2014. Audiência pública. Vereador Josimar dos Santos de Lima. Votação em discussão o requerimento número 40. Em votação. É mesmo. Não precisa. Votação encerrada. Dou como aprovado o requerimento número 40, 2014, por 9 votos favoráveis. Temos em discussão e votação o requerimento número 41, 2014. Solicito ao seu secretário que proceda à leitura. Requerimento número 41 de 2014. Audiência pública. Vereador Josimar dos Santos de Lima. Em discussão o requerimento. Em votação. Votação encerrada. Dou como aprovado o requerimento número 41, 2014, por 9 votos favoráveis.
Nada mais havendo na ordem do dia, está livre a palavra. Vereador. Concluídas as manifestações de senhores vereadores, agradeço a presença de todos, encerro a presente sessão e convoco sessão itinerante para o dia 2 de outubro de 2014, quinta-feira, às 19 horas, a realizar-se na comunidade Nossa Senhora Aparecida, no bairro Ilha da Figueira.